Olá! Sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta aula de História. Vamos aprender hoje o que nós vamos estudar? Vamos lá! Aula 4, Eixo, aprofundando conhecimentos. Conteúdos: o período colonial brasileiro, 1530 a 1822. Economia aurífera e sociedade colonial. A habilidade: identificar os principais aspectos relacionados aos períodos iniciais da história do Brasil. Vamos estudar? Viu, pessoal, o que a gente vai aprender hoje? Bem, para você compreender o nosso assunto, eu preciso que você pense em alguns detalhes. O nosso planeta, nele existem muitos minerais. Você sabe o que são minerais, né? Minerais são aqueles recursos naturais que são encontrados no subsolo, que tem grande valor para a produção industrial. Onde eu percebo isso, professora Carla? Eu percebo nas matérias-primas que vão produzir utensílios domésticos, como as panelas aí da sua casa. Nós percebemos isso também nos fios elétricos, aqueles que conduzem energia para a nossa casa. Percebemos também esses materiais aplicados lá na construção. Sabe aquele cimento? Quando a gente produz uma casa, precisa, colocar cimento, ele também vem de um minério. E também eles nos servem como fonte de energia. Para você saber que o nosso país ele ainda explora esses minerais, eu te convido a assistir um VT sobre esse dia. Vamos relembrar esse dia aí, acompanha na sua tela. Acompanhou nesse vídeo? Esse vídeo foi do rompimento da barragem em Brumadinho. Essa notícia percorreu todo o nosso país naquele tempo. E por que isso aconteceu, professora Carla? Ali naquela região eram explorados minérios também, para você perceber que não é um assunto tão antigo assim, apesar de nós estarmos falando de história. Os minerais, até os dias atuais, eles são explorados, como ocorreu lá em Brumadinho e acontece em outros municípios brasileiros, como aqui no nosso estado também acontece. Um dos vários minerais que existem no nosso planeta é o ouro. Tá vendo essa imagem aqui? Ele também é um mineral. Você já deve ter ouvido falar do ouro, né? É um mineral muito valioso, que desde épocas mais antigas já era procurado pelos seres humanos, principalmente pela sua beleza. Quem é que não gosta, de um colar de ouro, de um anel de ouro, ficar bonito, ficar enfeitado? Então, ele é procurado há muito tempo e encanta o ser humano há bastante tempo. E é sobre isso que a gente vai estudar agora, nesse período colonial brasileiro. Vamos lá na tela? Do colonial brasileiro, 1530-1822. As condições
para o desenvolvimento da mineração no Brasil foram dadas pelo processo de desbravamento do interior da colônia, operado pelas denominadas entradas e bandeiras, que foi o nosso assunto da aula 3, está lembrado? No ano de 1696, uma dessas expedições conseguiu encontrar jazidas de ouro nas regiões montanhosas de Minas Gerais, onde teve início a ocupação do Vale do Ouro Preto. Como você leu lá na nossa cartela, o nosso período colonial brasileiro que nós vamos estudar agora está relacionado, intimamente ligado com a exploração do ouro. Tá vendo essa imagem aqui do meu lado? Depois desse ano, aquele ano que nós aprendemos lá na leitura, cada vez mais pessoas foram para o interior procurar em uma verdadeira corrida. Eram pessoas de todos os cantos do Brasil, até da Europa. Vieram para cá em busca de enriquecer. Também com essas pessoas vieram outros interessados em vender seus produtos, pessoas que estavam ali para vender roupas, comidas, para vender ferramentas, são os tropeiros, como você vê aqui na imagem do meu lado. Vamos agora à leitura da nossa cartela sobre esse período. Economia aurífera. Aurífera vem de ouro, tá? Não se esqueça disso, quando você estiver estudando química daqui a alguns anos, o ouro ele tem esse símbolo aqui, ó, por causa da palavra aurífera, tá bom? As áreas mineradoras passaram a ser cercadas por oficiais. Tinha muita gente procurando esse ouro, então os oficiais portugueses começaram a cercar esses locais para que ele não fosse explorado em demasia. Novos impostos foram criados na época. Nas casas de fundição, essa que aparece para você aí, o ouro era fundido, ou seja, purificado, transformado em barras e marcado pelo brasão da coroa portuguesa. À medida que as reservas se escasseavam, ou seja, conforme iam explorando esse ouro e ele ia acabando, as cobranças só aumentavam. Ainda assim, o contrabando era uma atividade recorrente. Como você aprendeu na leitura da nossa cartela, o ouro estava em grande exploração no nosso país. Portugal, que era o país responsável pelo Brasil nesse tempo, porque nós éramos colônia, criou formas de controlar a exploração desse ouro, fazendo com que as pessoas que habitavam aqui, ou aqueles que se arriscavam a procurar esse ouro, acreditando que iriam enriquecer em busca desse metal precioso, Portugal encontrou formas de controlar essa exploração, de maneira tal que boa parte dessa riqueza fosse propriedade de Portugal. A imagem que você vê aqui na tela comigo, vem para cá, para essa sala de aula. Olha que sala de aula linda essa, né? De história da nossa aula de hoje. Nós temos aí no nosso quadro uma imagem que faz referência a um desses tipos de controles, tá? Mas você deve estar se perguntando, né? Como é que os portugueses poderiam controlar esse ouro? Simples. Foi criado aqui no Brasil um órgão do governo para controlar a exploração do ouro. Você vê aí na imagem que tem um tipo de balança, um tipo de compartimento que colocava o ouro dentro para ter esse controle minucioso dessa exploração, para que Portugal não saísse no prejuízo, tá? Na próxima imagem que vai aparecer aqui para gente, uma outra estratégia também de Portugal para que esse ouro não fosse levado, né? Que não seja por eles,
nós temos aí que são leis, tá? Nós temos uma imagem que se refere a essas leis, tá? Além disso, foram criadas algumas leis para evitar que o ouro fosse roubado ou que as pessoas que exploravam o ouro não informassem o governo a quantidade que haviam encontrado. Então, essas leis eram para controlar, haver um controle muito mais específico para esse tipo de exploração, tá? Olha essa nossa próxima imagem aí, rapidamente. E o que acontecia com as pessoas que não obedeciam às leis? Bem, as punições, pessoal, eram terríveis. As pessoas poderiam ser presas, elas poderiam até ser expulsas aqui do Brasil e até mesmo serem condenadas à morte, como você está vendo aqui no nosso quadro. Vamos agora para a leitura da cartela de qual era também uma dessas, que nós podemos dizer assim, né? Desses controles mais específicos, um controle que nós temos mais conhecimentos até os dias de hoje. Vamos lá acompanhar a leitura da nossa cartela? Quinto. Tenho certeza que você já ouviu falar desse termo, né? De onde vem a expressão quinto dos infernos? Você já se perguntou sobre isso? Essa expressão ela vem de algo que muita gente acha aí infernal. O que, professora Carla? Os impostos. Quinto, era a taxa que a coroa portuguesa cobrava nas minas de ouro do Brasil. O navio que partia de Portugal para recolher esses impostos, né, que era de 20%, era chamado de nau dos quintos. Como você vê aí na imagem, olha o ouro marcadinho pelos portugueses, com todas as informações necessárias para que esse controle fosse cada vez mais específico e fosse um controle cada vez mais enfático, um controle cada vez mais aprimorado em cima da exploração desse ouro. Voltamos aqui para a nossa sala de aula de história. Estou encantada com essa sala, gente, eu já quero ela para mim, tá? Aqui nessa tela nós temos algumas imagens que você vai já entender por que elas estão aqui do meu lado, tá? Você sabe o que são impostos? Você já ouviu a mamãe, ou o papai, ou a vovó, ou o titio, as pessoas na sua casa comentando: eu paguei o imposto, novamente o imposto, no jornal, imposto, né? Hoje em dia, quando falamos em impostos, estamos nos referindo a certos valores que pagamos para o governo para ajudar na manutenção do nosso país. E para onde esse dinheiro vai, professora Carla? Bem, ele é aplicado em escolas, em hospitais, para fazer obras na cidade, entre outras coisas. Mas lá naquele tempo, lá da sociedade aurífera, a palavra imposto, ela não tinha essa conotação, vamos dizer assim. Ela não tinha essa especificidade. Quando as pessoas falavam em imposto, elas não associavam a manutenção da cidade ou a manutenção de hospitais, nada disso. Para eles, imposto era um valor que ia para o governo português e não retornava para a população em nenhum benefício. É por isso que tem essa imagem aqui do meu lado. Sabe por quê? Porque o brasileiro daquela época, os colonos daquela época, eles não ficavam muito felizes com essa questão de pagar imposto, não. Olha o que eles faziam, tá? Como você aprendeu aqui comigo, imposto não é uma coisa recente, né? Eles foram criados já tem um tempo. As pessoas tentavam esconder o ouro para não ter que pagar esses impostos. Naquela época, olha o que eles faziam. Era muito comum colocarem o ouro escondidinho dentro dos santinhos do pau oco, que são esses que estão aqui na tela.
Era um santo que ficava lá na casinha das pessoas e dentro dele o ouro escondidinho lá. Então, quando a fiscalização chegava, não encontrava esse ouro porque ele estava onde? Escondido. Eles não iam procurar dentro de um santo, né? Então, por isso que foi chamado de Santinhos do Paouco. Agora, você deve estar se perguntando, bem, nossa, aquela sociedade já pagava imposto. A professora está falando todo o tempo de brasileiros, de colonos, então quer dizer que já estava morando muita gente aqui no Brasil? Já estava morando muita gente aqui no nosso país. E essas pessoas que habitavam aqui formaram o que nós vamos chamar de sociedade colonial, que é o que eu te convido agora para a nossa tela, para a gente aprender um pouquinho mais. Vamos lá? Sociedade. Na época da mineração do Brasil, no século XVIII, a sociedade ligada ao ouro, pessoal, era basicamente dividida em 4 grupos. Vamos descobrir quem são eles. Primeiro grupo, até colocar uma corzinha aqui diferente para eles. Os ricos eram os comerciantes que negociavam o ouro. E não só o ouro, pessoal, essa imagem aqui é de um engenho. Lembra da nossa aula 3? Os grandes senhores dos engenhos também eram pessoas muito ricas, eram comerciantes de açúcar, de aguardente e outros produtos derivados da cana. Eram os ricos naquela época. O segundo grupo, nós vamos chamar de classe média. Quem eram eles, né? Médicos, advogados, artesãos, professores, os pequenos comerciantes e os pequenos agricultores. Aí na sua tela você tem a imagem de um que fazia parte da classe média, um brasileiro conhecido como Aleijadinho. E ele fazia parte desse segundo grupo. Muito conhecido por sinal, tenho certeza que a sua professora vai falar sobre ele quando nós retornarmos, sua professora ou seu professor. O terceiro grupo eram os homens livres, pobres. E o que eles faziam, professora? Fazendo pequenos serviços, seja de construção, seja de carregamento, seja de concertos, faziam esses pequenos serviços e alguns, infelizmente, roubando. Também estavam incluídos nesse terceiro grupo. E por fim, meus amores, os escravos. Vamos usar o termo escravizados. Lembra que na aula 3, a professora Carla mostrou para você que a economia açucareira, ela trouxe para o nosso país vários imigrantes negros que vieram para cá para trabalhar como escravos. Pois é, eles também constituíam essa sociedade já no período do ouro. Quem eram esses escravos? Eram geralmente negros africanos ou seus filhos nascidos no Brasil, utilizados no serviço da mineração, ou seja, eles vieram para cá para a economia do açúcar. Conforme a economia açucareira foi perdendo valor, eles começaram a trabalhar também nessas minas, assim constituindo parte da nossa sociedade colonial daquele tempo. Como você viu, meu bem, nós aprendemos muitas coisas sobre essa sociedade aurífera que faz referência ao período de exploração do ouro no Brasil. E você também aprendeu como se organizava aquela sociedade naquele tempo, aqueles 4 grupos. Agora, depois de tudo que aprendemos, eu te convido para exercitar e colocar esses nossos pensamentos para funcionar nas atividades que eu trouxe para você hoje. Vamos lá? Questão
Número 1. Sabemos que as entradas e as bandeiras foram as precursoras, ou seja, as primeiras da atividade mineradora. Em qual local uma dessas expedições encontrou ouro? Pensa aí e já já a gente responde. Onde essas expedições encontraram ouro? Foram nas regiões montanhosas de Roraima? Foram nas regiões montanhosas de Minas Gerais? Ou foram nas regiões montanhosas do Amazonas? Que foi que nós aprendemos aí na aula? Pensa um pouquinho para você responder. Questão número 2. Como ficou conhecido o imposto cobrado pelo governo português nas minas de ouro brasileiras? Que nome se deu? O sexto dos céus? O quinto do paraíso? Aqueles que adoram pagar impostos? Ou o quinto dos infernos? Qual foi o nome que os colonos, os brasileiros naquela época apelidaram esse imposto? Questão 3. Aleijadinho, artista brasileiro, foi um importante escultor, entalhador e arquiteto do Brasil colonial. Sua atividade profissional o enquadra em qual perfil social? Lembra daqueles 4 que nós falamos na aula? Nós diríamos que o Aleijadinho é um homem livre? Diríamos que ele é rico? Diríamos que ele fazia parte da classe média ou que o Aleijadinho era considerado um escravo? Pensa aí, já já a gente resolve e traz para você as respostas, mas eu tenho certeza que você vai conseguir acertar. Bora lá praticar?
Vamos lá, vamos resolver. Nossa questão 1. Sabemos que as entradas e bandeiras foram as precursoras da atividade mineradora. Em qual local, olha o que ele está perguntando, em qual local uma dessas expedições encontrou o ouro? Vocês lembram da professora falar Roraima na aula? Não, em nenhum momento, né? Vocês lembram da professora falar Amazonas? Não, aqui no Amazonas nem foi isso. Você aprendeu no 4º ano que foram as drogas do sertão, né? Mas você ouviu falar muito das minas, né? Minas de ouro, Minas Gerais. Vamos conferir se acertamos? Parabéns, acertamos! Esse ouro foi encontrado nas regiões montanhosas de Minas Gerais. Vamos ao exercício 2. Questão 2. Como ficou conhecido o imposto cobrado pelo governo português nas minas de ouro brasileiras? Era o 6º dos céus? Não. Era o 5º do paraíso? Nossa, eles pagavam com muita alegria, né, esse imposto? Acho que não. Ou era o 5º dos infernos? Opa, professora, a senhora falou disso aí, hein? Vamos conferir? Aê, o nome era o 5º dos infernos. Olha essa imagem aqui, o santinho do Paoco, lembra? Que para tentar fugir desse imposto era escondido, o ouro era escondidinho dentro do santinho lá na casa? Pois é, tá aí, olha, o jeitinho brasileiro se revelando, né? Questão 3. Aleijadinho, artista brasileiro, foi um importante escultor, presta bem atenção, entalhador e arquiteto do Brasil colonial. Olha o que ele era, escultor, entalhador e arquiteto. Essa atividade profissional o enquadra em qual perfil social? Vamos lá. Ele era um homem livre, aquele que vivia de pequenos serviços e roubava, alguns roubavam, né, infelizmente? Não, ele não é isso aqui. Ele era um homem rico por ser entalhador, dono de grandes posses, negociante de ouro? Não, também não. Ele era escravo, professora Carla, ele tinha que trabalhar no pesado ali, ele não poderia exercer a arte dele de forma nenhuma. Então, a profissão da Aleijadinho o enquadrava na classe média. Vamos descobrir se acertamos? Olha aí, acertamos, parabéns para nós, né? Vamos agora fazer um resumo de tudo que nós aprendemos. Vamos ao nosso resumo. Hoje a nossa aula foi sobre o período colonial brasileiro, 1530 a 1822, especificamente sobre a mineração. Como você vê aí na sua tela. Foi encontrado o ouro no nosso país. E já que o açúcar não dava mais o lucro que Portugal queria, foi-se então a exploração do ouro. A economia aurífera, lembra disso, tá? Au igual a ouro. A economia aurífera basicamente se resumia à exploração desse ouro, ao controle incisivo de Portugal sobre a exploração desse ouro e à sociedade que se constituiu naquela época. Estão lembrados? Os homens ricos, os homens de classe média, os artesãos, né? Tínhamos também os homens livres, aqueles dos pequenos serviços, e os escravizados, como você vê aqui na imagem.
Agora, eu te convido para as nossas considerações finais. Vamos lá? Bom, pessoal, aprendemos hoje que o subsolo do nosso país ele tem muitas riquezas, que são exploradas desde a época colonial até os dias atuais. Naquela época, o imposto não era dividido para as populações que habitavam aqui. Daí, as insatisfações das pessoas naquele tempo e os recursos que eles encontravam para fugir dessa fiscalização. Aprendemos também que a sociedade daquele tempo se constituía de 4 pessoas, de 4 personagens que habitavam o nosso espaço social. E eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Quando a gente percebe que o imposto ele não é dividido de forma igual, percebemos o surgimento dessas classes sociais. Nós percebemos também que entre aquelas classes haviam pessoas que eram denominadas escravizadas. Nós já sabemos que a escravidão ela já foi abolida no nosso país lá em 1888, mas infelizmente devido a essa não justa distribuição dessa riqueza que o nosso país tem, nós ainda temos muitas classes sociais que são vulneráveis no nosso país. Então é por isso que eu te convido a cada vez mais estudar a história, para justamente não perpetuarmos essas injustiças sociais. Fica aqui o meu abraço, até a próxima aula. Tchau! Agora mais do que nunca precisamos ter cuidado extra com a nossa higiene diária. Lavar as mãos corretamente é a principal forma de se prevenir contra o coronavírus. O ideal é que essa limpeza dure pelo menos 20 segundos. Começa assim. Primeiro, molhe as mãos. Pegue sabão suficiente para lavar toda a superfície das mãos. Comece esfregando as palmas das mãos uma na outra. Com os dedos entrelaçados, esfregue as palmas e as costas das mãos. Esfregue as costas dos dedos e os polegares em movimentos circulares. Esfregue as pontas dos dedos nas palmas das mãos. Enxague as mãos. Seque com papel e use um papel para fechar a torneira, se for necessário. Prefeitura de Manaus. 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 A Prefeitura está unindo forças contra o novo coronavírus. São milhares de profissionais incansáveis para proteger a vida de cada manauara. Com o Hospital de Campanha Municipal, a Prefeitura ampliou a capacidade de atendimento da cidade, inclusive para pacientes graves. Mas é preciso mais. A Covid-19 está avançando e precisamos combater juntos esse grande perigo. Manaus conta com a sua doação. Deixe o bem te contagiar. Prefeitura de Manaus. Olá! Tem uma importante atualização na luta contra o novo coronavírus. Fiquem em casa. Se precisar ir ao mercado ou à farmácia, use máscara. Durante o uso, lave as mãos sempre que possível. Não retire nem toque na parte externa da máscara. Lembre-se de lavar a cada uso. Acesse covid19.manaus.am.gov.br e aprenda a fazer a sua máscara com materiais que você tem aí em sua casa. Prefeitura de Manaus.